conjuntos A, B, C e D, determine. Letra A. Na letra A, ele pede a união do conjunto A com o conjunto B. Veja que esse símbolo aqui, virado para cima, ele representa a união. Então, para a gente achar a união do conjunto A e B, basta que a gente junte os elementos do conjunto A e do conjunto B. Os elementos repetidos, a gente precisa escrever apenas uma vez. Então, eu vou escrever o conjunto A primeiro. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou escrever os elementos que tem B e não tem A. Veja por quê? Porque um eu já escrevi, tem nos dois, então não preciso escrever novamente. Então agora eu vou escrever o 7 e o 9. 7 e o 9. Então esse é o conjunto da união entre A e B. Na letra B, ele pede a intersecção entre A e B. Esse símbolo aqui virado para baixo, ele representa a intersecção, ou seja, o que tem em comum ao conjunto A e ao conjunto B. Ou seja, quais são os elementos que aparecem em A e aparecem em B. Então, nós temos apenas o elemento 1 e aqui está a resposta da letra B. Na letra C, nós temos o seguinte: A união com o conjunto C. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou escrever o conjunto A. 1, 2, 3, 4. E eu vou no conjunto C e vou ver quais são os elementos que tem C que eu ainda não escrevi na união. Então, 5 e 8. Então, aqui está a resposta da letra C. Vamos para a letra D. Na letra D, ele pede a intersecção entre A e C. O que é que nós temos em comum no conjunto A e no conjunto C? Veja que aqui eu tenho o elemento 1 e o elemento 2, e eles não estão presentes em C, mas o elemento 3 está presente em A e está presente em C. Então, 3 é comum aos dois conjuntos, o elemento 4 tem apenas em A, e o elemento 5 e 8 tem apenas em C. Então, essa é a nossa resposta. Agora vamos para o conjunto E, a letra E, perdão. E na letra E nós temos a união do conjunto A com o conjunto D. Veja, eu vou escrever os elementos novamente de A. 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar os elementos de D. Veja que D é um conjunto vazio. Não tem elementos. Então, a resposta fica apenas os elementos do conjunto A. Ou seja, a união entre A e D é o próprio conjunto A. Agora a gente vai para a letra F. E na letra F a gente tem a união entre o conjunto B e o conjunto A. Então, veja que aqui eu posso colocar os elementos em qualquer ordem, não importa, desde que eu junte os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. E isso eu já fiz aqui na letra A, quando pediu a união entre A e B. Então, essa união entre B e A vai ser a mesma resposta da letra A. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Agora a gente vai para a letra G. Eu vou escrever aqui, letra G. E na letra G, ele pede a intersecção de B e de A. Veja que eu já fiz isso. Eu já fiz a intersecção entre o conjunto A e B. Mudando a ordem dos conjuntos, essa resposta não vai alterar. Então, a resposta aqui vai ser o elemento 1. E assim a gente fecha
a resposta da letra G. Nós temos a letra H, que diz o seguinte: a união entre o conjunto A e o conjunto A. Como eu estou unindo dois conjuntos iguais, eu não preciso repetir os elementos. Então, a união de A com A é o próprio conjunto A. Ou seja, 1, 2, 3 e o 4. E por fim, nós temos a letra I. Na letra I nós temos, ele pede a interseção entre B e C, união com C. A interseção de A com B, união com C. Então, vamos analisar. Veja que essa primeira parte aqui, a intersecção entre A e B, eu já fiz. Vai lá aqui na letra D. Então, na letra B. Então, o que tem em comum entre A e B é o elemento 1. Essa primeira parte está resolvida aqui na letra B. Agora, vamos fazer a união com C. Vamos olhar os elementos de C e unir com esse elemento que eu tenho aqui. Então, eu já tenho 1, então vai ficar o 3, o 5 e o 8.